noite, queridos irmãos. É uma honra estar prestando o culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Saudade dos irmãos. Agora, neste momento, eu vou estar pedindo ao meu esposo, Jonatas, para estar orando. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, porque tu és maravilhoso, Pai. Porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Em meio a tanta turbulência, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Podemos sentir a tua presença, Senhor, cada dia em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Hoje, Pai, nós vivemos embaixo de tuas promessas, Senhor. Glória a Deus. Grandioso é o teu nome, Senhor, a todo tempo. Receba, Pai, nossa oração, receba nossos louvores, receba a ministração da palavra, receba esse culto, Pai, em oração ao teu nome, Pai. É a oração que eu faço, te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora, neste momento, nós vamos estar lendo uma palavra, que se encontra em Salmos, 20, versículo 5. Eu vou estar passando para o meu filho Miguel. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos a nossa bandeira em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Amém. Quando os dias são cruéis e as noites em solidão, quando estou sem direção, qual vapor solto pelo mar, nada temo, certo estou que o meu Deus jamais falhou. Eu não vou me preocupar, pois Ele está cuidando sempre de mim. Então eu vou confiar, pois eu sei que Deus me vê. Se o problema grande for, eu sei que Deus me ajuda a vencer. Eu vou confiar, pois eu sei que Deus me vê. Se o problema grande for, eu sei que Deus me ajuda a vencer. por um tempo Jó sofreu angústia e dor, perdeu fazenda e família, tudo que tinha em si se foi. Mas todo seu sofrer sabia que o seu Deus estava ali ao lado seu, e Jó assim falou: em Deus eu vou confiar, pois eu sei que Deus me vê. Se o problema grande for, eu sei que Deus me ajuda a vencer. Eu vou confiar, pois eu sei que Deus me vê. Se o problema grande for, eu sei que Deus me ajuda a vencer. Alguém veio me perguntar por que vivo sempre a sorrir, por que vivo a cantar, se o mal vem me afligir. Nada temo, certo estou que o meu Deus nunca falhou. Eu não vou me preocupar, pois Ele está cuidando sempre de mim. Eu vou confiar, pois eu sei Deus me vê. Se o problema grande for, eu sei que Deus me ajuda a vencer. Eu vou
ajuda a vencer. Se eu vou bem ou se vou mal, eu sei que Deus comigo está. Por onde for ou por onde for, meu Deus jamais vai me deixar. Se eu vou bem ou se vou mal, eu sei que Deus comigo está. Por onde for ou por onde for, meu Deus jamais vai me deixar. Eu vou confiar, pois eu sei que Deus me vê. Se um problema grande for, eu sei que Deus me ajuda a vencer. Eu vou confiar, pois eu sei que Deus me vê. Se um problema grande for, eu sei que Deus me ajuda a vencer. Eu vou confiar, pois eu sei que Deus me vê. Se um problema grande for, eu sei que Deus me ajuda a vencer. Se eu vou bem ou se vou mal, eu sei que Deus comigo está. Por onde for ou por onde for, meu Deus jamais vai me deixar. Momento de oração. Pela família, pelo sustento, provisão e gratidão, pelo cuidado de Deus, pelos profissionais que estão na linha de frente na pandemia, pelos pastores, pela igreja e pela nação. Para essa oração, estarei convidando a irmã Jaqueline. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus, o meu Pai, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça, pelas Suas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço, ó Deus, pelas nossas famílias. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado o livramento necessário, o Senhor não tem deixado nada faltar. Obrigado, Senhor, pela sua provisão. Continue, Senhor, providenciando as famílias, ó Deus, a nossos familiares também, Senhor, as famílias, Senhor, dessa igreja. Cuida, Senhor, e livra de todo mal. Pai, muito obrigado também, Senhor, pelos profissionais, ó Deus, que estão de frente, ó Deus, dessa pandemia. Continue, Senhor, abençoando e fortalecendo a todos eles, ó Deus, emocionalmente, fisicamente, ó Deus, pois essa tarefa é árdua, ó Deus, mas eu sei que o Senhor está com eles, pois eles deixam as famílias em casa e vão atrás do sustento também. E o Senhor possa estar guardando essas vidas e livrando de todo o mal, Deus. Obrigado também, Senhor, pelos pastores, ó Deus, da nossa igreja. Obrigado, Senhor. Continue trabalhando, Deus, na vida deles. Continue sustentando, Deus, a cada um deles, dando, Senhor, o que necessitam, na saúde, Senhor, em tudo, Senhor, em suas vidas. Pois eles dedicam, Senhor, seus dias para a Tua obra, Pai. Vai de encontro ao nosso pastor presidente, pastor Paulo. Guarda a vida dele, da família dele também, Senhor, e livra de todo mal. Supre, Senhor, toda necessidade na saúde. Fortalece, Jesus. E esteja, Senhor, também fortalecendo a cada pastor, Senhor, todos os aspectos, ó Deus. Guarda cada um deles. Pai, essa nação também necessita de Ti, Senhor. Vai de frente, Senhor. Coloca sua mão de poder, Pai, sobre esses governantes. Orienta, dê sabedoria, Senhor. Foram instituídos por Ti, Deus. Continue, Senhor, orientando, Senhor. Continue abençoando essa nação, pois nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus desta nação, Senhor. E que o Senhor está provendo todas as coisas, ó Deus. Vai de encontro também, Senhor, a cada um, Senhor, que está hospitalizado, ó Deus, por conta desse vírus e de outras doenças também. Senhor, vai confortando os corações também pelas perdas, Senhor. Muitos choram, Senhor,
pelo luto, ó Deus, pela perda. Senhor, eu te peço também que o Senhor possa estar visitando a nossa irmã Rose, Senhor, sustentando ela lá, Senhor, naquele leito, naquele hospital. Continue guardando, Senhor, a vida dela. Continua dando forças, Senhor, para que ela possa, Senhor, passar por tudo isso. Nós já sabemos que o Senhor está cuidando dela, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Ó Senhor, abençoa, ó Deus, essa obra, Senhor, essa construção. Que o Senhor possa estar, Senhor, providenciando tudo, Senhor, para que aconteça da melhor forma. E que o Senhor venha estar nos trabalhando em nossas vidas também, que somos a sua igreja, Senhor. Não estamos no templo, mas estamos aqui em nossas casas. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar em nossas vidas, nossas famílias. Que nós possamos a cada dia, Senhor, estar mais perto de Ti, buscando a Tua palavra, as Tuas orientações, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Tudo isso é o que eu peço e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo para cada irmão. E eu estarei nesse momento declamando uma poesia que tem como título Se Tudo Está Difícil. Se o mar está revolto, louve a Deus. Se o vento sopra forte, louve a Deus. Se Deus tem o controle de tudo, louvemos a Deus. Os dias são difíceis e parece que o nosso barco vai naufragar. Mas se Cristo está nos guiando, então vamos a Ele louvar. Crise por todos os lados, o inimigo querendo nos assustar, mas se Cristo aceitamos, então vamos nele, somente nele, descansar. A mulher do fluxo de sangue, por 12 anos chorou querendo a sua cura. Igreja de Cristo, não desfaleça, Deus tem visto as nossas agruras. Se a vitória já chegou, louve a Deus. Se estiver no vale, louve a Deus. Se a angústia te atormenta, louve a Deus, pois somente o Senhor conhece os seus. Daniel na cova dos leões, em nenhum momento temeu. Se na cova você está, lembre que somente o nosso Deus pode nos livrar. Se angústias te fazem chorar, se lutas vêm sobre o seu lar, se Cristo contigo está, deixe Deus trabalhar. Vamos ao Senhor clamar, deixando tudo no altar, que seja feita a vontade de Deus, pois somente Ele sabe o que é melhor para os seus. E que nesse culto possamos ao Senhor Jesus louvar, sabendo que respostas Deus tem a nos dar. Igreja de Cristo, clama e confia, pois o nosso Deus é fiel dia após dia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor
te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em minha voz, que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir no altar, para servir, para servir no altar, para E agora estaremos passando a palavra para o pregador da noite. Boa noite, meus prezados irmãos. Agora, no culto da noite, nesse domingo, dia 12 de julho, nós estaremos trazendo a palavra, mais uma vez. Que Deus nos abençoe neste momento de meditação, de reflexão, de aprendizado através da palavra do Senhor. Nós vamos estar meditando, meus irmãos, no livro de Tito, no capítulo 3, versículos de 1 a 11. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façam afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por isso mesmo está condenada. Que Deus abençoe a sua palavra, meus irmãos, e nós vamos estar meditando sobre o tema o que devemos fazer versus o que não devemos fazer, com base nesse texto bíblico de Paulo a Tito. Infelizmente, nem sempre fazemos tudo o que devemos fazer. Muitas vezes, falhamos na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar e na nossa maneira de agir. Não é verdade, irmãos? Quantas das vezes somos falhos e até posteriormente refletimos melhor, pensamos melhor e reconhecemos que, de fato, nós erramos, falhamos, não pensamos, não falamos e não agimos da forma como deveríamos fazer. Precisamos de sabedoria para fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, para agirmos de forma correta. Precisamos de sabedoria da parte de Deus. Para tanto, meus irmãos, com certeza, nós podemos contar com a ajuda de Deus. A própria palavra nos diz que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, nós precisamos mesmo de sabedoria para fazermos as coisas que devemos fazer, as coisas certas que devemos cumprir. Assim também, meus irmãos, nem sempre deixamos de fazer tudo o que não devemos fazer. Às vezes deixamos de fazer algumas coisas, mas não tudo aquilo que devemos deixar de fazer. Então, da mesma sorte, precisamos da sabedoria de Deus para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que convém e o que não convém fazer, entre o que edifica e o que não edifica a nossa vida. Precisamos, então, meus irmãos, de sabedoria. Também, meus irmãos, precisamos de força e determinação para deixar de fazer o que não convém. Porque podemos ter até sabedoria da parte de Deus, podemos até ter consciência daquilo que devemos deixar de fazer. Mas, mais do que isso, nós precisamos de força e de determinação para deixar de fazer o que não convém. Frequentemente, meus irmãos, como sabemos, o inimigo de nossas almas, ele nos induz ao erro, nos induz ao pecado. Este é o trabalho dele, esta é a missão dele, nos conduzir ao pecado. Então, meus irmãos, nós percebemos que precisamos de sabedoria e de determinação para deixarmos o pecado, para deixarmos as coisas que não convêm e que não agradam a Deus. Esta é uma questão, meus irmãos, de conflito espiritual. E até mesmo, meus irmãos, de conflito para os mais experientes e sinceros cristãos. Nós vivemos esse conflito entre o bem e o mal, o certo e o errado. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, 19, ele escreve: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então veja que esse dilema
também era vivido pelo próprio apóstolo Paulo, homem de Deus, apóstolo de Deus, missionário de Deus. É um conflito, portanto, que pertence, meus irmãos, a todos nós em vários momentos da nossa vida. Nós precisamos ter realmente muito discernimento e força de vontade, determinação para fazermos o bem. Precisamos muito desta determinação. Carecemos, muitas vezes, do socorro de Deus para não fazermos o mal. Porque, às vezes, estamos muito próximo do mal, muito próximo do erro. E precisamos, então, do socorro de Deus para nos ajudar. A Bíblia, ela nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. E, através da própria palavra, através da própria Bíblia, nós temos o socorro de Deus, a orientação de Deus. Nós temos a sabedoria de Deus que vem através da própria palavra. Daí a importância de estarmos permanentemente em contato com a palavra de Deus, porque o ensinamento bíblico orienta a nossa mente, orienta as nossas ações. E quanto mais conhecermos a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus, tanto mais vantagem nós teremos contra o mal. Teremos mais sabedoria e mais força para deixarmos de fazer aquilo que não convém que façamos. Então, nós temos a Bíblia. Nela encontramos aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. No texto que lemos, Paulo escreve a Tito e orienta a Tito para que ele oriente também aos pastores da Grécia e, por conseguinte, também às igrejas da Grécia. O que Paulo escreve a Tito serve também para nós outros. E ele escreve a Tito justamente para falar das coisas que não se deve fazer e das coisas que se deve fazer. Então, é nisso que nós vamos estar meditando nesta noite. Primeiro, segundo o texto, o que é que se deve fazer? Em primeiro lugar, aliás, vamos pensar primeiro sobre o que não se deve fazer. Então, em primeiro lugar, o que não se deve fazer é o seguinte: não se deve difamar, isto é, desabonar, depreciar, caluniar, denegrir, desacreditar as pessoas, as organizações, enfim. Não se deve difamar, diz o versículo de número 2. Não difamem a ninguém. Então está aí, meus irmãos, uma orientação, um ensinamento para Tito e para as igrejas. Não se deve difamar. Não difamem a ninguém. Então temos que ter muito cuidado, né, com aquilo que falamos, com aquilo que escrevemos, com aquilo que postamos nas redes sociais, para que nós não sejamos agentes de difamação das pessoas, desabonando as pessoas, depreciando as pessoas, caluniando, denegrindo, desacreditando. Não. Antes disso, nós precisamos orar pelas pessoas, ajudar as pessoas, e então precisamos de sabedoria da parte de Deus para não cairmos nessa armadilha da difamação ao outro. Em segundo lugar, o texto diz que não se deve reclamar. Ora, quantas vezes, meus irmãos, nós reclamamos de tantas coisas, né? Às vezes com razão e às vezes nem tanto. O versículo 2 diz: não sejam altercadores, isto é, resmungões, reclamadores. Tem gente, meus irmãos, que reclama de quase tudo, não é? E acho que antes disso, ao invés de reclamarmos muito, nós deveríamos agradecer mais. Porque, de fato, meus irmãos, Deus tem nos abençoado, se nós prestarmos atenção, né, na bondade de Deus, nas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, nós vamos encontrar mais razões de gratidão do que razões para reclamação. Então, temos que ter muito cuidado. Há muitas pessoas que passam até da reclamação para um outro estágio, né, de queixa realmente contra Deus. Então, nós temos que ter uma atitude aí muito consciente daquilo que Deus tem feito a nosso favor. E não sermos, assim, pessoas que reclamem de todas as coisas, de todas as pessoas. Então, está aí
um alerta da palavra de Deus. Em terceiro lugar, Paulo escreve: não se deve ter discussão insensata. Diz o versículo de número 9. Evita discussões insensatas. E muitas das vezes, meus irmãos, depende de nós mesmos. Nós é que devemos evitar. Não devemos incentivar, não devemos nos envolver em discussões insensatas. Isso é discussões imprudentes, né? Levianas, irresponsáveis e por aí afora. Então, temos que ter muito cuidado realmente com essa questão. Às vezes, há pessoas que passam do limite, né, em defender o seu ponto de vista e defender as suas crenças, as suas teses. Então, muito cuidado com isso para que as discussões não sejam insensatas. Tem muita discussão, meus irmãos, que passa pela falta, assim, até de respeito à opinião do outro, à posição do outro, né? E as pessoas, naturalmente, podem pensar de forma diferente. E nós precisamos ter cuidado com isso, ter atenção e respeito até para com a opinião do outro. E, às vezes, as discussões se tornam insensatas justamente porque nós não respeitamos a opinião, a posição do outro. Cuidado com os temas apaixonantes. Por exemplo, esporte. Né? As pessoas apaixonadas pelo esporte, pelo seu time de futebol, muitas das vezes entram em discussão e até mesmo em conflitos sérios, né? Por causa de futebol. Vejam os irmãos. Né? Devemos ter cuidado com a discussão sobre as questões religiosas. Nós sabemos aí, meus irmãos, de sérios e grandes conflitos, né? Até entre povos, entre nações, por causa justamente da questão religiosa. Vejam a que ponto pode chegar. E aqui no texto mesmo, Paulo ele diz assim: evita contendas e debates sobre a lei, referindo-se à própria questão religiosa, né? Ali entre judeus e gentios. E Paulo recomenda cuidado com as discussões insensatas, mesmo concernente à questão religiosa. E pessoas apaixonadas pela sua fé, pela sua crença, não é? Muitas das vezes entram em sérias discussões e, às vezes, acabam indo por um caminho assim de imprudência, um caminho insensato e que não traz, no final das contas, benefício para a discussão. Uma outra questão, meus irmãos, muito apaixonante também, é a questão política, sobretudo nos últimos tempos, né? Quanto cuidado devemos ter com essa questão política, não é? Há pessoas, meus irmãos, que, na sua maneira de se expressar, de escrever, e hoje com a facilidade das redes sociais, né? As pessoas expressam as suas opiniões, o seu pensamento, as suas preferências, as suas críticas e elogios, de uma forma assim que alcança muitas pessoas, e há muita gente, meus irmãos, que se torna assim nessa questão irreverente, né? Às vezes até grosseira, às vezes até ofensiva, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. A nossa palavra, a nossa manifestação, aquilo que nós defendemos deve ser feito com muito cuidado, com muito zelo, né? Nós temos as nossas convicções e precisamos, muitas das vezes, defender as nossas posições, mas que seja sempre de uma forma assim educada, de uma forma positiva, assim que nós devemos agir para não entrarmos em discussão insensata, né, que não vai produzir bons resultados. Paulo diz que discussões insensatas não têm utilidade e são fúteis. Então, olha como que nós precisamos ter atenção concernente a este ponto. Em quarto lugar, Paulo diz que não se deve andar com o homem pecador. Diz o versículo 10: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então, é claro, meus irmãos, que nós devemos tentar consertá-lo, devemos tentar orientar aquelas pessoas que andam conosco, que são do nosso ambiente,
devemos influenciar as pessoas para uma conduta correta. Mas, se não conseguimos, devemos nos afastar dela. É muito mais no sentido de não comungarmos das mesmas coisas, não praticarmos as mesmas coisas. Então, se a pessoa não muda o seu procedimento, a sua maneira de agir, nós não temos que agir como essas pessoas. E aí nós precisamos nos afastar dessas pessoas. Paulo diz no versículo 11, Paulo diz no versículo 11 que tal pessoa, né, perversa, facciosa, tal pessoa, ela é pervertida, vive pecando e está condenada. E é por isso, meus irmãos, que precisamos ter muita atenção com as pessoas com as quais nós andamos e que tipo de influência elas estão exercendo sobre a nossa vida ou que tipo de influência nós estamos exercendo sobre a vida delas. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo nos ensina, devemos ser obedientes. Vejam aí no versículo de número 1, Paulo diz, sejam obedientes. Essa é uma dificuldade de muita gente, desde crianças, adolescentes, jovens e até adultos. Muita gente tem dificuldade com a obediência. E é claro que isso traz muitos problemas para a própria pessoa, para a família, para a sociedade, para a própria igreja. Nós precisamos de obediência a Deus, obediência aos pais, aos professores, às autoridades e assim por diante. É claro, meus irmãos, que desde que não haja, ao mesmo tempo, desobediência a Deus. Devemos nos lembrar da posição do apóstolo Pedro, dos demais apóstolos, lá no Sinédrio, diante das autoridades, do sumo sacerdote, quando eles disseram que mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Então, se aquilo que nós devemos fazer, naquilo que devemos obedecer, não contraria a vontade de Deus, evidentemente devemos ser obedientes. Em terceiro lugar, diz o texto que devemos ser cordatos. Versículo 2. Cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. A cortesia, ela não deve ser apenas para algumas pessoas, mas aí diz o texto, para com todos os homens. Então, devemos ter cuidado para não sendo assim seletivos, né? Tratarmos bem a uns e a outros nem tanto, e a recomendação é para que sejamos cordatos com todas as pessoas. Afinal de contas, meus irmãos, todos gostam de ser bem tratados, todos gostam de receber cortesia, né? Nós mesmos gostamos e devemos agir assim para com as demais pessoas. Então, vejam como que isso é uma recomendação tão importante, né, para o trato com as pessoas, sociais, trabalho, escola, e na própria igreja, sobretudo na igreja, cortesia no trato com os irmãos. Em quarto lugar, nos diz o texto, devemos fazer as coisas boas, né? Então, assim, promover o bem. É isso que Paulo está recomendando. Versículo 1. Estejam prontos para toda a boa obra. E olha que Deus nos ajuda, né? Ele nos condiciona para as boas obras. Então, nós temos aí esta palavra no versículo 1 e também no versículo 8. Os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Sempre, meus irmãos, temos oportunidade de fazer o bem. Basta estarmos um pouco atentos, né, às oportunidades, aquilo que acontece ao nosso redor. Sempre temos oportunidade de ajudar alguém, de dar uma palavra, de dar um incentivo, de prestar algum serviço, dar alguma orientação e, sobretudo, comunicarmos a palavra, o evangelho, de darmos um bom testemunho às pessoas que nos rodeiam. Nós sempre temos oportunidade de praticarmos o bem. Ser solícito é ser prestativo, é se apresentar para ajuda, é socorrer,
é praticar o bem, é ser agente do bem. Então, isso deve fazer parte da nossa própria natureza como discípulos, seguidores de Jesus. Estarmos, assim, sempre atentos e prontos, solícitos para ajudar, socorrer. E sempre temos pessoas que precisam do nosso socorro, da nossa ajuda. A Bíblia diz que as boas obras não salvam, mas que fomos salvos para fazermos as boas obras. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós fomos salvos justamente para isso, para realizarmos as boas obras, como servos de Cristo, como crentes em Jesus Cristo e como igreja, como corpo de Cristo na terra. Estamos aqui para fazermos o bem, as boas obras àqueles que necessitam. No texto que lemos, também verificamos o contraste, meus irmãos, entre o que éramos e o que somos. Então, Paulo estabelece este contraste. Ele está falando ali a Tito, está falando aos pastores da Grécia, a igreja da Grécia, ele está falando aos crentes, mas não custa nada. Então, Paulo se lembra de como que eles eram antes da igreja, antes da conversão, antes de Jesus. O versículo 3 diz: pois nós também outrora éramos. Então, no outro tempo, éramos. Como? Ele diz, nécios. Nós éramos assim, desobedientes, também desgarrados, escravo dos prazeres. Olha, vivendo em malícia, vivendo em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha, meus irmãos, esta é a natureza do homem velho. Sabe, uma pessoa que está escravizada ao pecado, ela se sujeita a todas essas coisas. Ela é, por natureza, desobediente, desgarrada, apegada aos prazeres pecaminosos da vida. Ela age com malícia, ela é dominada pela inveja, ela é odiada e também odeia as pessoas. Vejam, meus irmãos, essas e outras coisas que fazem parte da natureza pecaminosa. Então, Paulo diz a Tito, olha, nós éramos assim. E agora ele apresenta o contraste. Como é que nós somos agora? A partir de Cristo, a partir da igreja, a partir do evangelho, a partir da conversão, a partir do novo nascimento. Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, aí versículos 5 e 6, diz, ele nos salvou, ele nos lavou, ele nos regenerou e ele nos renovou. E também no versículo 7 diz, ele nos justificou por graça, ele nos tornou herdeiros, ele nos deu a esperança da vida eterna. Veja, meus irmãos, quantas coisas boas a partir de Jesus, a partir da nossa conversão. Então, Paulo faz um contraste entre o passado e o presente. Meus irmãos, nós vivemos este tempo presente, o tempo da conversão. Devemos nos lembrar, então, meus irmãos, de que ele nos salvou, ele nos lavou, ele nos regenerou, ele nos renovou de tudo aquilo que era inconveniente, tudo aquilo que pertence ao nosso passado. Ele nos justificou pela sua graça, porque nós não poderíamos fazê-lo por nós mesmos. Ele nos tornou herdeiros. Além de nos perdoar, de nos salvar, ele nos faz herdeiro. E ele nos deu a esperança da vida eterna. Então, que bênção, meus irmãos, que contraste, né? Daquilo que éramos para aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Paulo recomenda a Tito que fale sobre as coisas confiadamente, sobre essas coisas. Fale com autoridade, confiadamente. O versículo 8 diz, fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, porque os que têm crido em Deus, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática do bem. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vejam, meus irmãos, as coisas que não convêm, elas são fúteis e desnecessárias. Não tem proveito. Mas estas coisas
elas são úteis e proveitosas aos homens. É assim, então, que nós devemos agir. A palavra de Deus é a base para se fazer o que se deve fazer. E a palavra de Deus, ao mesmo tempo, é a nossa base para se deixar de fazer aquilo que não devemos fazer. Ela nos orienta, portanto, ela nos dá sabedoria e orienta os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, para fazermos o que convém e não o que não convém, para que o nosso procedimento seja proveitoso e não para aquilo que não serve, para que possamos traduzir o bem nos nossos atos, nas nossas ações, ao invés de praticarmos o mal, para fazermos aquilo que edifica a nós mesmos e as pessoas, ao invés de fazermos aquilo que prejudica a nós mesmos e as outras pessoas. Vejam, meus irmãos, que nós temos essas recomendações, portanto, de Paulo, que serve a todos nós. Estejamos, portanto, meus irmãos, atentos, aos ensinamentos da palavra de Deus. Aqui nós temos algumas recomendações somente baseadas nesse texto, mas quantas e quantas recomendações positivas nós temos na palavra de Deus, que nos ajuda na nossa caminhada, na nossa conduta, no nosso testemunho, no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, na nossa vida cristã, na nossa trajetória. Quantos ensinamentos, recomendações positivas. E, ao mesmo tempo, temos na palavra também muitos ensinamentos daquilo que não convém, que devemos deixar de lado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos colocar em prática o ensinamento da palavra de Deus. Nós vamos estar orando e pedindo a Deus que continue conosco, nos ajudando, nos guardando, nos fortalecendo na nossa caminhada. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este dia, por mais este domingo, este culto, ó Deus, celebrado, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, que continua, ó Deus, agindo, continua viva, eficaz, conquanto enfrentando dificuldades decorrentes do próprio afastamento, da falta de reunião no templo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nós te pedimos, ó Deus, que ajude a cada um dos membros da tua igreja, da Segunda Igreja Batista em Fragoso, particularmente, fortalecendo, ajudando, ó Deus, nas dificuldades, que o Senhor esteja protegendo, nos livrando de toda sorte de enfermidade. Continua, ó Deus, cuidando de cada um de nós, tanto na vida material quanto na vida emocional e espiritual. Aplica, ó Deus, a tua palavra pregada nesta noite aos nossos corações, à nossa vida. Permita, ó Deus, que sejamos crentes, dóceis, abençoados pela submissão e obediência à palavra do Senhor. Continua, ó Deus, cuidando de todas as coisas concernentes ao teu reino, à tua obra na nossa igreja, cuidando das nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, abençoando os departamentos, organizações e ministérios, abençoando, ó Deus, a reforma da tua igreja, essa etapa de obra que estamos dando consecução. Ó Deus, vai nos abençoando de todas as formas e nos dando sabedoria para conduzirmos a nossa vida segundo a tua vontade. Assim nós oramos e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.